Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos ao redor de nossa mãe neste sábado, percorrendo o caminho que Deus nos concede a graça de percorrer. No tempo, vivendo a vida e a vida como dom. Nossos corações se abram e nós possamos ser iluminados e profundamente interpelados a viver como construtores da paz. Por isso lembro ainda quando o Papa Francisco, na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, diz mais ainda: a memória é o horizonte da esperança, dessa esperança que precisamos alimentar em nossos corações. E ele comenta, muitas vezes, na escuridão das guerras e dos conflitos, a lembrança mesmo de um pequeno gesto de solidariedade recebida pode inspirar opções corajosas e até heróicas, pode colocar em movimento novas energias e reacender nova esperança nos indivíduos e nas comunidades. Abrir e traçar um caminho de paz, portanto, é um desafio muito complexo, pois os interesses em jogo nas relações entre pessoas, comunidades e nações são múltiplos e contraditórios, diz o Papa Francisco. É preciso, antes de mais nada, fazer apelo à consciência moral e à vontade pessoal e política. Com efeito, diz ele, a paz alcança-se no mais fundo do coração humano e a vontade política deve ser incessantemente revigorada para abrir novos processos que reconciliem e unam pessoas e comunidades. Preparando-nos para assim experimentarmos este caminho e assumirmos esse compromisso, compartilho com seu coração do comentário sobre o Evangelho de São João de Santo Agostinho, quando ele diz: ao ver Jesus que passava, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de um modo todo especial, pois os discípulos também são chamados cordeiros. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos, diz o Senhor. E esses mesmos discípulos são ainda chamados de luz, vós sois a luz do mundo. Mas não no mesmo sentido em que foi dito, ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. Cristo, meu irmão, minha irmã, diz Santo Agostinho, é cordeiro em sentido único, pois só ele é sem mancha e sem pecado, não porque suas manchas tenham sido retiradas, mas porque nele jamais foi encontrada mancha alguma. De fato, qual é o significado do que João afirmava do Senhor ao dizer, eis o Cordeiro de Deus? Não seria o próprio João também um cordeiro? Porventura não era um santo e amigo do esposo? Mas Jesus é o Cordeiro de Deus de uma forma única, pois somente pela singularidade do sangue daquele Cordeiro é que os homens puderam ser resgatados. João se achava lá com 2 de seus discípulos, eis 2 dos discípulos de João. João era de tal maneira amigo do esposo que não procurava a sua própria glória, limitando-se a dar testemunho da verdade. Ter-lhe-á ocorrido reter os seus discípulos, impedindo-os de seguir o Senhor de maneira nenhuma, pelo contrário, aponta-lhes aquele a quem devem seguir. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, perguntou, o que estáis procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Meu irmão, minha irmã, nosso desafio é não sair do horizonte desenhado pela reflexão que encontramos na experiência bonita de São Máximo, confessor, quando ele diz, o Verbo de Deus nasceu segundo a carne uma vez por todas, mas pela bondade e condescendência para com os homens quer nascer sempre espiritualmente naqueles que o desejam. Por isso os discípulos, ao se encontrarem com o Senhor, mudaram sua vida. Mudou a vida de André, mudou a vida de Pedro. E eles, por sua vez, mudaram a vida de muitos outros.
Por isso, diz São Máximo, quer tornar-se criança que vai se formando neles com o crescimento das virtudes e manifesta-se na medida em que pode compreendê-lo quem o recebe. Se não se comunica com o esplendor de sua grandeza, não é porque não deseja, mas porque conhece as limitações das faculdades receptivas de cada um de nós. Por isso, João mostra, eis o Cordeiro. Não retém os seus discípulos, pelo contrário, ajuda-os a seguir o Senhor, o Verbo de Deus que se revela sempre a nós, de modo que nos convém, e contudo ninguém pode conhecê-lo perfeitamente por causa da imensidade do seu mistério. Por isso o apóstolo Paulo, considerando com sabedoria a força deste mistério, diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade. Ele contemplava esse mistério sempre novo que nunca envelhece para a compreensão da inteligência humana. Deixemo-nos tocar pela presença amorosa de Cristo, convidados a seguir os seus passos, para que nós possamos assim iluminar a nossa vida, abrir o nosso horizonte e nos tornar instrumentos fecundos, amorosos do amor de Deus no coração do mundo, ajudando a construir com a nossa cidadania qualificada pela força do amor de Deus uma nova sociedade justa, fraterna e solidária. Unidos ao coração da amada Mãe Maria, supliquemos esta graça e a iluminação de nossa consciência. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira